Hoje a gente vai mergulhar na história de um homem cuja vida de 107 anos se tornou uma verdadeira lição de integridade e de serviço ao próximo. Bora conhecer a trajetória de José Ferreira Batista Júnior, o nosso Ferreirinha. Para a gente começar a ter uma ideia do impacto do Ferreirinha, nada melhor do que ouvir quem trabalhou com ele, né? Teuclo Manarelli, que foi vereador junto com ele, resumiu de um jeito muito direto, um exemplo de honradez e dignidade. Essa era a fama, a reputação que ele construiu em vida. Olha só, a vida do Ferreirinha atravessou mais de um século, uma jornada inteira marcada pela integridade. Mas fica a pergunta, o que exatamente constrói um legado tão forte, tão duradouro e respeitado assim? É isso que a gente vai descobrir juntos. Para entender o homem que ele se tornou, a gente precisa voltar lá no começo. A base dos princípios dele foi toda moldada muito cedo em experiências que acabaram definindo o caráter dele para o resto da vida. A jornada dele começa lá em Birigui, e logo aos 5 anos, um problema sério de visão quase o deixou cego. Mais tarde, foi a busca por educação que o levou para Campinas, sempre com aquele empurrãozinho dos pais que acreditavam que o estudo era o melhor caminho. Depois, o serviço militar, lá em Campo Grande. Cada um desses passos foi fundamental. E foi em Campinas que a mente dele se abriu de vez para a política. Ele era um cara curioso, ouvia todo mundo, de comunistas a estudantes de direito. Mas o que realmente o impressionou foi o integralismo. Ele contava que eles tinham uma doutrina, sabe? Eram organizados. E foi por isso mesmo, por vontade própria, que ele se filiou ao movimento. Mas nem só de política vivia o jovem Ferreirinha, viu? Ele tinha um espírito de atleta notável. Pouco depois de voltar de Campinas, ele se inscreveu numa corrida de rua super difícil, entre Araçatuba e Guararapes. E mesmo sem treino específico, ele foi lá, acompanhou os líderes e na pura raça, na pura determinação, chegou em segundo lugar. E essa corrida rendeu para ele uma primeira e, digamos, divertida lição sobre política. A promessa era de medalhas de ouro, prata e bronze para os vencedores. Mas, como o próprio Ferreirinha contava rindo, o prefeito foi embora e os atletas nunca viram a cor das medalhas. Uma promessa que ficou no ar. E essa experiência, quem sabe, talvez, tenha ajudado a moldar a visão dele sobre a vida pública. A partir de agora, a gente vai ver como ele transformou a política numa missão de verdade, uma missão de servir e não uma carreira para benefício próprio. 21 anos. Para e pensa um pouco nesse número. Foi esse o tempo que o Ferreirinha dedicou à população de Araçatuba como vereador, começando lá na sua eleição em 1947. Um número que, por si só, já mostra um comprometimento raríssimo e uma dedicação gigante à sua comunidade. A filosofia por trás de todo o trabalho dele era muito clara. Ele dizia que aplicou o que aprendeu no integralismo. A ideia de que o vereador não é um político profissional, mas sim um servidor público. Esse era o norte dele, o que o guiava. Então, o ponto central para entender o Ferreirinha é essa diferença que ele fazia. No começo da carreira dele, ser vereador não dava salário. A única motivação era servir, era ajudar. Ele via com muita tristeza essa transformação da política em profissão, algo que ele chamava de esculhambação completa. E essa vontade de servir ia muito, mas muito além da Câmara Municipal. No futebol, ele era líder no Vila Mendonça e um corintiano roxo. No Exército, ele ajudava os colegas que não sabiam ler nem escrever. Deu aula de história e, depois de anos no banco, abriu o próprio escritório de contabilidade para continuar servindo a população. Mas por trás de um homem público assim, quase sempre existe uma base muito sólida. E para o Ferreirinha, esse pilar que não se abalava era a família. É aqui que a história dele ganha um toque mais pessoal, mais profundo. Ele tinha um plano, sabe? Focar no trabalho no Banco Noroeste, estudar para ser contador, jogar bola dele, namorar, não estava nos planos. Até que um dia, no Dia das Mães, ele viu uma jovem, a Maria Amanda, passando com um buquê de flores. Ela deu um sorrisozinho e pronto. Todos os planos dele mudaram na hora. E esse foi o encontro. O jovem Ferreirinha, cheio de planos ideais, com a jovem Amanda, cujo sorriso mudou completamente o rumo da vida dele. O momento que deu início a uma história de amor longa e muito bonita. Eles se casaram em 1944. E essa união, pessoal, durou incríveis 71 anos. 7 décadas de companheirismo, de parceria e de dedicação um ao outro. Foi esse o alicerce para tudo que ele construiu depois. Juntos, eles tiveram 8 filhos. E o Ferreirinha falava deles com um orgulho que não cabia no peito. Ele se achava um cara de sorte, porque nas palavras dele, os filhos nunca deram desgosto, só alegria. Todos estudaram e se formaram em faculdades públicas, um feito que ele acreditava ao exemplo de ver os pais sempre com um livro na mão. A gente chega então no ponto da herança. Com uma vida tão rica, tão cheia de histórias,
qual foi o verdadeiro legado que o Ferreirinha deixou. E olha, não se trata de bens materiais, mas de algo muito, muito mais valioso. O filho dele, o Fábio, resumiu isso de forma perfeita. A grande herança não foram casas ou dinheiro, até porque o Ferreirinha não acumulou esse tipo de riqueza. O legado foi uma lição de vida. A nossa existência só ganha sentido de verdade quando a gente se dedica a servir o próximo. Em resumo, a trajetória do Ferreirinha é a prova viva daquele velho ditado: um bom nome vale mais que muitas riquezas. O respeito, a admiração que ele conquistou na comunidade dele, isso é o testemunho de uma vida baseada na honra e na dignidade. E a história dele deixa uma reflexão final para a gente. Num tempo em que o sucesso material é tão valorizado, tão buscado, fica a pergunta: que tipo de herança, que tipo de legado a gente está construindo para o futuro? A resposta, talvez, esteja na lição de vida que o Ferreirinha nos deixou.